Quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ontem nós iniciávamos, que hoje completaremos, a discussão jamais completa, em modo algum sou capaz ou qualquer outro estudioso de esgotar a mensagem da revelação nas Sagradas Escrituras e na tradição. Mas vamos nos alimentando, vamos crescendo a cada dia no conhecimento deste anúncio e no conhecimento que esse anúncio produz naqueles que o recebem. Víamos que na primeira parte desse evangelho nós temos o império do chamado de Jesus. Ninguém mais nos chamou senão o próprio Filho de Deus. Não foram os homens que nos chamaram. Eles podem mediar. Podem ser caminhos usados por Deus. Mas um certo momento do caminho vocacional, eu tenho certeza de quem me chamou. Chego a ouvir sua voz. Pessoal, dita a mim, como gostamos de cantar a música Barca, tu me olhastes nos olhos. E isso é uma experiência espiritual indispensável, a mesma que Israel teve através de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos reis, dos juízes, de todos aqueles escolhidos, chamados e enviados por Deus, e agora de modo definitivo, já que em Cristo tudo é definitivo, pelo próprio Filho. Portanto, esses 12, e não simplesmente toda a igreja, mas os 12, são aqueles protótipos da missão, do envio, do apostolado. São os 12. Mas ainda eles recebem poder sobre espíritos imundos. Isso é um tema tão fundamental. É claro que o homem burguês contemporâneo, enfim, perdido nos seus ateísmos ou no mergulho superficial das indiferenças religiosas, não quer perceber e não percebe a densidade desta realidade, a não ser quando o mal olha nos olhos das pessoas. O olhar daquele criminoso com arma erguida, o olhar mentiroso daquele político, o olhar traiçoeiro do companheiro ou da companheira que adultera, o olhar de um filho que mente para os seus pais. Enfim, o mal. O mal que não é simplesmente uma coisa, uma estrutura geral, mesmo com a sua expressão abstrata, mal, né? Não. O mal é uma realidade criatural. Criaturas de Deus, estranhíssimas, se revoltam contra Deus e não o amam, não o obedecem e ainda perseguem a destruição as criaturas amadas de Deus. A que seu Filho encarnado salvou, resgatou e colocou de novo no caminho dos céus. Por isso, esse elemento tão importante de subjugar os demônios, e sobretudo os demônios caseiros, os demônios pessoais, esses demônios que nos tentam todos os dias, a inércia, a indiferença, a covardia diante do pecado. Há quanto tempo ensaiamos uma conversão que nunca vem? Ora, se ensaiamos uma confissão que demora tanto, imagina converter-se, que é uma tarefa imensa de toda a vida, da vida inteira. E tudo isso só é possível se os demônios não forem, como não são para nós, obstáculos. Quanto mais nos aperfeiçoamos na fé, menos eles podem agir na nossa vida contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus. Por isso a igreja é essa força, esse sacramento universal daquilo que São Pedro define o próprio Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos ele diz: Jesus de Nazaré passou pelo mundo fazendo o bem. Fazer o bem não é algo abstrato. Fazer o bem significa cumprir os mandamentos de Deus e da igreja.
amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Já é muita tarefa, mas são exatamente essas dimensões que nos colocam nas medidas do reino de Deus. Nós tão pobres e miseráveis, mas afortunados pela graça de Deus. Por isso, num segundo momento, uma palavra pessoal de Jesus aos 12. Uma palavra aparentemente paradoxal, dura, com tanto poder, e eles não devem levar nem comida, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, uma só túnica e sandálias, dizia eu, para resgatar a dignidade dos filhos de Deus que o pecado retirara. Eles representam esses homens livres, homens libertados por Deus, são homens livres. Jesus perguntou ironicamente, com certo sarcasmo, aos Gálatas, dizendo: Gálatas insensatos, foi para a liberdade que fostes libertados. Como voltar atrás? Por isso, essa dimensão tão forte que a missão não é somente fazer coisas boas, todos devemos fazer coisas boas, diz o texto da sabedoria. Deus não deu a ninguém o direito de fazer o mal, ao contrário, apesar da nossa natureza, somos capazes de fazer o bem na sua melhor qualidade. Mas é preciso que esses homens, esses 12, sejam livres, soberanos. E por que são livres e soberanos? Porque não confiam em si mesmos, confiam em Deus, através da figura que na igreja representa a unidade, o Papa. Apesar de todas as questões que se levantam diante de nossos olhos, a figura do Papa, seja ele quem for, em quaisquer circunstâncias, é sempre uma certeza que Deus nos deu. Diz o prefácio dos Apóstolos, 1 ou 2, que Jesus Cristo continua governando sua igreja através dos apóstolos que ele mesmo escolheu. Continuamos rebanho de Cristo através dos apóstolos que nos arrebanham e devem nos conduzir à verdade através do evangelho recebido, crido, celebrado e anunciado. Esse é o elemento que corrobora toda essa coisa da missão, toda essa estrutura missionária está baseada nisso. Suplantar as estruturas e as forças do mal. Falando deste modo, pode soar uma utopia, e não é. Nada que Deus ordena é utopia. Parem de falar do sonho de Deus. Deus não tem sonhos. Sua palavra realiza-se ou a nosso favor ou contra nós, ou conosco ou sem a nossa adesão. Como o reino de Deus, uma semente que cai na terra, saiba o homem ou não como, ela vai crescer, frutificar e vai aparecer como a maior de todas as hortaliças, plantada com pequeniníssima semente. Por isso, esses homens são tão confiantes, não são apegados a nada. E eu posso dizer com toda a serenidade que nada é tudo que temos. Nada é tudo que temos. A Virgem, por exemplo, tem tudo, porque nada era para si. Pelo contrário, ela é aquele vazio preenchido plenamente pela mão do Altíssimo, pela direita do Altíssimo, pela sombra do Altíssimo. As coisas impossíveis para os homens em sua pseudo-onipotência, para a pobre serva de Deus, a pequenina serva de Deus, é fácil, ou seja, ocorre, é possível. Deus não propõe utopias. Os homens é que se propõem utopias, pregando para si mesmos uma mentira, algo que não pode ser realizado, que não tem topos, por isso utopia. Não há lugar para essas ideias não existem, porque o Evangelho não é uma utopia, o Evangelho é uma realidade em movimento de realização. Além disso, esses homens devem reagir às reações dos homens. Cabe à igreja reagir com as sandálias sendo batidas, deixando sobre a cidade o pó dessas sandálias, como sinal de testemunho contra.
Jesus chegará a dizer sobre a sua terra, Cafarnaum, dirá: quem dera tivesse recebido com fé, teriam recebido muito mais milagres e não terão a mesma misericórdia que terão Sodoma e Gomorra no dia do juízo final. O texto conclui-se, eu também, com os versículos 12 e 13. Esses homens partiram. Aliás, estamos aqui na Rádio Catedral, na zona sul do estado do Rio de Janeiro. É porque esses homens, de fato, partiram e realizaram aquilo que lhes foi entregue. Missão dada, missão cumprida, com sangue, com sofrimento, com suor, mas também com alegria, convicção e competência. Eles, então, são os terrores dos demônios e o óleo dos doentes.